Nesse contexto que a gente está vivendo no Brasil, desse governo genocida, autoritário, corrupto que a gente tem, uma das tarefas mais urgentes que a gente tem que pensar e tem que dar resposta é como derrotar o Bolsonaro, como derrotar não só o Bolsonaro em si, mas o bolsonarismo, esse movimento de extrema direita, autoritário, negacionista e tudo mais. E tem muita gente no Brasil que está vendo a catástrofe que é esse governo e que está buscando alternativas. E principalmente na esquerda, muita gente está pensando a defesa da democracia como uma forma de derrotar o Bolsonaro. A defesa da democracia por meio de votar no Lula, por meio de eleger o Lula. Né? Então, elegendo o Lula, a gente estaria garantindo a democracia. Né? A gente elege o Lula com esse arco amplo de alianças com todos os setores democráticos, a gente fortalece esse setor todo que defende a democracia e com a vitória da democracia, né, com a derrota do Bolsonaro nesse processo, aí cada um vai defender o que acha melhor, o que acha certo e tudo mais. Né? Então, a tarefa central agora seria garantir e defender a democracia. E eu queria discutir aqui com vocês essa tática, né? Eu queria discutir essa ideia de defender a democracia, de eleger o Lula como uma forma de derrotar o bolsonarismo. Porque a gente sabe, obviamente, né, com a experiência de hoje do Brasil e com outras experiências históricas, que a vitória do fascismo é a morte da democracia. Quando o fascismo sobe ao poder, a democracia acaba. Mas a questão é, dá para fazer o raciocínio contrário? Né? Dá para a gente dizer que a vitória da democracia é uma derrota para o fascismo? Essa é uma complexidade do tipo de sociedade que a gente vive que é interessante a gente analisar melhor, a gente compreender melhor essa relação mesmo entre a democracia, entre o Estado democrático de direito e a possibilidade de ascensão de regimes autoritários e fascistas. Quando a gente fala da relação entre democracia e a ascensão do fascismo, eu acho que é importante a gente notar que a democracia não é exatamente a antítese, o oposto do fascismo, como se acredita em geral. Aí quando a gente fala em democracia, eu acho que é importante abrir um parênteses para frisar isso, é que a palavra democracia significa muitas coisas muito diferentes, né? Cada momento ela é usada num contexto, num sentido diferente, e muitas das vezes com intenções de enganar, de desviar a atenção e tudo mais, né? Então, só para deixar evidente aqui que quando eu estou falando democracia nesse vídeo, eu estou me referindo ao sistema que a gente tem hoje, né? O sistema que existe, esse chamado Estado Democrático de Direito, com todas essas instituições, o judiciário, o legislativo e tudo mais, e que, eventualmente, a cada alguns anos, a gente vai lá e volta para escolher os nossos representantes e tudo mais. É esse sistema de Estado democrático que eu estou me referindo quando eu usar a palavra democracia, porque essa palavra pode gerar bastante confusão. E quando a gente fala da relação entre a democracia e a ascensão do fascismo, eu acho que tem duas características importantes da democracia que é importante a gente analisar. A primeira delas é que, historicamente, né, a maior parte dos regimes fascistas, né, a maior parte dos processos históricos que deram origem ao fascismo, se apoiaram em instituições, em dispositivos da própria democracia. E o segundo aspecto da democracia que é importante
lembrar nesse momento é de que as democracias, né, o Estado democrático, uma das funções dele é reprimir uma certa força social, desarticular uma certa força social, que seria a única força social que poderia se contrapor ao fascismo no momento em que o fascismo está crescendo, que é a organização independente dos trabalhadores. O Estado democrático, em geral, tem essa função de reprimir essa organização de trabalhadores. E vamos entrar um pouco mais em cada um desses dois pontos. Então, vamos explorar um pouco mais, inclusive trazer alguns exemplos históricos de cada um deles. Em primeiro lugar, o Estado ele é um instrumento de dominação. Ele é um instrumento de dominação de uma classe sobre outra. O Estado que a gente tem hoje, esse que a gente chama de Estado Democrático de Direito, a gente não vai entrar muito profundamente hoje numa análise do que é esse Estado, a gente pode fazer outro vídeo sobre isso, mas esse Estado Democrático de Direito, ele tem as suas instituições, os seus dispositivos, os seus mecanismos, de um jeito que sempre vai favorecer o domínio da classe dominante hoje, o domínio da burguesia, que são os grandes empresários, os banqueiros, né, são aqueles que exploram os trabalhadores. Né, e esse Estado, todos os mecanismos desse Estado, apesar de alguns parecer que não, mas todos os mecanismos desse Estado servem de alguma forma para garantir essa dinâmica social de exploração. Só que o Estado precisa fazer isso em vários momentos históricos diferentes, em vários contextos diferentes. Então, quando a economia está bem, quando é um período de normalidade, que não tem crise, esse Estado pode ser um pouco mais aberto, né? É até interessante para a classe dominante que esse Estado seja um pouco mais aberto. Então, é o que a gente chama do Estado democrático, né? Que a gente, de tempos em tempos, vota nos nossos representantes. Tem algumas instituições desse Estado que são relativamente abertas à participação popular, né? Nunca chega de fato a um ponto de ter um poder popular, de ter um poder dos trabalhadores poderem definir os rumos da sociedade, né? Mas em alguma medida tem uma abertura, né, de participação dos trabalhadores em algumas instituições desse Estado. Mas o capitalismo nem sempre está num período de normalidade, de paz. O capitalismo tem crises. E nos períodos de crise, esse Estado precisa se adaptar aos interesses da classe dominante. Quando a classe dominante não está conseguindo dar resposta para a maior parte da população, quando a classe dominante não está conseguindo controlar a economia, a sociedade como ela gostaria, quando surgem questionamentos, quando essa classe dominante tem os interesses em risco, ela precisa fechar o regime, né? Ela precisa de um Estado mais autoritário, com menos participação popular, precisa concentrar o poder nas mãos de um pequeno grupo, ou até de um indivíduo único, em alguns casos. E esse Estado, que é o Estado dessa classe, ele precisa ter esses dispositivos que permitam fazer isso, né? Então, as próprias instituições da democracia, elas têm dispositivos, elas têm formas de funcionamento que dão resposta à necessidade da classe dominante nesse momento de crise, né? Que dão resposta a essa necessidade de concentrar o poder e, consequentemente, até de acabar com a democracia em alguns momentos. Isso a gente vê em todas as democracias do mundo, né? Todas as democracias têm dispositivos e têm instituições que, quando for de interesse da classe dominante, quando tiver essa crise, essas instituições próprias da democracia vão se voltar contra a democracia para atender esses interesses. E a gente pode pensar, né, em alguns exemplos históricos. A gente discutiu em outro vídeo o exemplo do Chile, que a gente tinha o Salvador Allende, que era um presidente de esquerda, defensor da democracia, defensor das instituições do Estado,
né? E essas próprias instituições que ele defendia se voltaram contra ele, derrubaram o governo dele. Essas próprias instituições que faziam parte da democracia, que nos momentos de normalidade defenderam a democracia, foram as instituições que acabaram com a democracia no Chile naquela época. Mas quando a gente fala, né, da relação entre democracia e fascismo, eu acho que um dos exemplos mais emblemáticos e mais conhecidos também na história do mundo é o exemplo da Alemanha, da ascensão dos nazistas na Alemanha. Que os nazistas, apesar de em algum momento lá no começo do nazismo eles terem tentado dar um golpe, né, tomar o poder na Alemanha por fora das instituições, por fora do Estado, isso não deu certo, né? Eles foram reprimidos, o Hitler foi preso nessa época e tudo mais, né? E o Hitler mudou a posição dele, mudou a estratégia dele e passou a tentar se apoiar nas instituições democráticas para instalar o nazismo. E essa estratégia deu certo, né? O que aconteceu é que por muito tempo eles ficaram marginalizados na vida política, eles eram considerados malucos e tudo mais, mas no momento de crise, a classe dominante alemã começou a apoiar os nazistas, né? Se voltou para eles, viu os nazistas como uma saída, uma possibilidade de garantir os seus interesses, né? Garantir os interesses da economia, da exploração e tudo mais. Então, os nazistas, eles usaram os próprios dispositivos dentro da democracia alemã. A Constituição da República de Weimar, quando a gente fala República de Weimar, é a República Alemã, depois da Primeira Guerra e antes da ascensão do nazismo. Chama República de Weimar porque a Constituição dela foi aprovada na cidade de Weimar. E essa Constituição, que era uma Constituição democrática, ela tinha dispositivos assim que permitiam que em certos momentos específicos o poder fosse concentrado nas mãos de uma pessoa só, como aconteceu no regime nazista. Isso não é privilégio da Constituição de Weimar, né? Isso, todas as constituições democráticas do mundo têm cláusulas que em certos momentos de crise, de calamidade e tudo mais, permitem, né, o poder ser concentrado. Então, a classe dominante usa esse tipo de artifício, que é um artifício que é muito geral nas democracias no mundo. E não só a Constituição, né? Quando a gente pensa na ascensão do nazismo, se a gente pensar o judiciário alemão, apoiou muito o Hitler, né? O Hitler se apoiou muito no judiciário para subir ao poder. O judiciário alemão controlado pela classe dominante, né? E começou a ter uma postura de não reprimir os crimes dos nazistas, os crimes antidemocráticos e tudo mais, e reprimir e criminalizar fortemente qualquer posição política que se colocasse contra os nazistas. Então, o judiciário teve um papel fundamental. A relação do Hitler com outra instituição democrática, que é o exército, né? A relação do Hitler com certos setores da cúpula do exército alemão também, né? Que também vem da classe dominante, foi fundamental para o apoio, para a força que o Hitler teve para se instalar no poder, para fazer o terrorismo que ele fez com os povos judeus, mesmo antes, né, dele ter o poder absoluto. Essa relação com o judiciário e com o exército permitiram ele ir dando passos em direção à instalação total do nazismo na Alemanha. E se a gente pensar o que está acontecendo hoje no Brasil, esse movimento de intensificação do autoritarismo e de fortalecimento mesmo de um setor fascista, a gente vê que esse setor se apoia muito nas próprias instituições democráticas. O Bolsonaro, ele tem o poder que tem
hoje, por causa dos acordos que ele faz com o Congresso, por exemplo, né? O Congresso permite e até ajuda o Bolsonaro nesse discurso golpista e tudo mais. Se a gente pegar o judiciário do Brasil hoje, a gente tem superficialmente esse conflito, né, entre o Bolsonaro e o judiciário, né, que às vezes sai uma faísca, sai na mídia, né, que o Bolsonaro está brigando com o STF e tudo mais. Mas com todas essas ameaças que o Bolsonaro faz à democracia, com todo esse discurso golpista, o judiciário brasileiro não tomou uma atitude forte de repressão desse golpismo, né? Então, de alguma forma, o conjunto dessas instituições todas, incluindo a relação que o Bolsonaro tem com alguns setores da cúpula do Exército, né, das Forças Armadas, né? Então, essas instituições todas que são instituições essenciais da democracia são justamente as instituições que os setores autoritários de direita se apoiam quando querem romper com a democracia, quando querem matar a democracia, né? E elas cumprem esse papel quando a classe dominante em crise acha que a democracia não é mais tão interessante. E o segundo aspecto que a gente tinha falado da democracia é de que os estados democráticos servem, entre outras coisas, para reprimir a organização de trabalhadores, né? Para reprimir as únicas organizações que teriam condições e força para barrar, de uma vez por todas, a ascensão do fascismo. E por que esse Estado, né, reprime essas organizações? Porque as organizações de trabalhadores que lutam por melhores condições de vida vão lutar contra a exploração, né, vão lutar contra os próprios interesses da classe dominante, vão lutar contra a própria dinâmica econômica do capitalismo, que gera desigualdade, que gera pobreza e tudo mais, né? Então, quando se organiza e se luta de forma eficiente por melhores condições de vida, a própria classe dominante se sente ameaçada, né? Se sente não, ela é ameaçada por essa luta dos trabalhadores. Então, uma das funções do Estado é não permitir que os trabalhadores lutem de forma eficiente. Então, mesmo nos períodos de abertura, né, o Estado permite a participação dentro de algumas das suas instituições, mas qualquer organização dos trabalhadores que tiver para além disso, qualquer organização dos trabalhadores que lutar de forma mais direta contra a exploração, vai sofrer medidas de repressão dentro do Estado democrático. E a gente pode ver o exemplo aqui no Brasil mesmo. Se a gente pegar o período mais democrático que o Brasil já teve, que foi talvez o período dos governos do PT, a gente teve várias ações do próprio governo, do próprio PT, que foram nesse sentido da repressão contra a organização dos trabalhadores. A gente teve, por exemplo, a lei antiterrorismo, né, que aqui no Brasil, principalmente na época que foi proposta a lei antiterrorismo, evidentemente não tinha nada a ver com combate ao terrorismo, né? A lei antiterrorismo era para combater movimentos sociais, era para combater a organização de trabalhadores que estavam revoltados com a situação. Foi na época da Copa aqui no Brasil, né, da construção da Copa, tudo mais, né, que evidenciou várias contradições sociais no Brasil e que as pessoas estavam revoltadas e que foram para a rua, teve uma resistência grande, e foi nessa época que o governo propôs a lei antiterrorismo, que inclusive em alguns momentos foi usada de fato para reprimir organizações de trabalhadores. Outra medida também que aconteceu no período super democrático no Brasil foi a criação de uma Força Nacional, né, que a Força Nacional foi uma polícia proposta lá pelo governo do PT também, uma polícia controlada pelo governo federal que servia
uma das principais funções era reprimir movimentos de luta contra certas políticas que o governo estava tocando, contra certas políticas econômicas. Então, reprimir movimento de trabalhadores, reprimir o movimento indígena, tudo mais, né, que estavam sendo afetados negativamente por certas políticas do governo. Então, esses exemplos eu levantei só para pensar um período que foi um período democrático no Brasil. Né? Se a gente pensar outros governos, períodos de maior fechamento político, períodos mais autoritários, as medidas contra essas organizações foram muito maiores, muito mais repressivas. Né? Então, só para levantar de como a própria democracia sempre cumpre essa função de repressão, de desarticulação dos trabalhadores. Se a gente for voltar naquele exemplo histórico que a gente estava usando da Alemanha, da ascensão do nazismo, a gente também encontra um exemplo muito importante historicamente de como a democracia ajudou a destruir organizações de trabalhadores. Porque alguns anos antes da ascensão do fascismo, ali depois da Primeira Guerra Mundial, os trabalhadores na Alemanha tinham organizações muito fortes. Organizações tão fortes que quase conseguiram colocar os trabalhadores no poder na Alemanha. Em algumas regiões da Alemanha, os trabalhadores chegaram ao poder, controlavam a sociedade, controlavam a economia. E o que aconteceu nessa época é que os próprios defensores da democracia, o Partido Social Democrata Alemão, por exemplo, que era uma esquerda democrática, né, era uma esquerda defensora da democracia, que estava no governo nessa época na Alemanha, cumpriu um papel muito importante, né, muito central na repressão e na desarticulação desse movimento de trabalhadores. E como que essa esquerda democrática fez isso? Fez isso se juntando, se coligando com todas as forças mais reacionárias, todas as forças que eram contra os trabalhadores, que defendiam a classe dominante, se juntaram, fizeram acordos lá com o Partido Social Democrata Alemão para reprimir os trabalhadores. Né? Então, esse partido que estava no governo fez acordo, por exemplo, com milícias que depois iam apoiar o nazismo, né? Com setores dos militares alemães que também depois apoiariam o nazismo. Né? Então, setores da mais extrema direita alemã estavam juntos com os social-democratas, reprimindo essas organizações de trabalhadores, e não só reprimindo ali na rua, né, assassinando de fato muitos dos líderes dessas organizações de trabalhadores. A Rosa Luxemburgo é uma figura relativamente conhecida na história, né, era uma líder comunista, uma líder do movimento de trabalhadores alemães na época, que foi assassinada por milícias de extrema direita mandadas pelo governo social-democrata, né? Pelo governo de esquerda que defendia o Estado democrático de direito na Alemanha. A gente vê como, né, as democracias, né, os estados democráticos do mundo todo e de várias épocas diferentes cumpriram de diferentes formas essa função de reprimir organizações de trabalhadores. E a conclusão mais fundamental que a gente chega nessa discussão toda é que, sim, a vitória do fascismo é uma derrota para a democracia. A vitória do fascismo é a morte da democracia. Mas a vitória da democracia não necessariamente é uma derrota para o fascismo. Se a gente pensar no contexto atual hoje do Brasil, a gente não tem dúvida de que a vitória do Bolsonaro, o crescimento do bolsonarismo e a vitória desse projeto golpista é a morte da democracia brasileira. Mas a vitória do projeto democrático, a vitória da democracia brasileira, não é necessariamente uma derrota para o bolsonarismo. O projeto de garantir a democracia por meio da eleição do Lula
não é um projeto que barra o bolsonarismo, não é um projeto que impede a ascensão do fascismo. Pelo contrário, né? A gente garantir essa democracia que a gente tem aí, a gente garantir o governo do Lula, as condições que fizeram o bolsonarismo crescer, as condições que ajudaram esse crescimento do fascismo no Brasil, essas condições vão continuar dadas, elas vão continuar aí. Porque essas condições são o quê? São um Estado democrático em crise. O Estado democrático em crise, independente do resultado da eleição, ele vai continuar existindo. Né? Esse impulso, essa força que faz a classe dominante apelar para o fascismo, essa força que faz a classe dominante precisar fechar mais o regime e ter um regime mais autoritário, isso vai continuar existindo, porque a crise está aí. Então, a questão que eu acho que é importante a gente pensar, independente de votar no Lula ou não votar no Lula, é que essa vitória eleitoral não vai ser uma derrota para o Bolsonaro. Pelo contrário, a gente apostar nossas fichas, nossas forças nessa tática de garantir a democracia só vai nos desarmar para enfrentar, de fato, essa extrema-direita. O que acontece com a eleição do Lula, que boa parte dos lutadores sociais, da esquerda, boa parte da população que quer derrotar o bolsonarismo, vai ficar com um sentimento de vitória. Ufa, vencemos, derrotamos o bolsonarismo. E se a gente já derrotou, a gente não precisa se articular, fazer um esforço para enfrentar o bolsonarismo, ele já está derrotado. Então, nesse momento de relaxamento dos setores de luta contra o Bolsonaro, é que vai se abrir um caminho, um espaço para essa extrema-direita se reorganizar e colocar na rua de novo o seu projeto autoritário e golpista. Mas se a eleição não vai mudar essa situação de crise econômica, de crise da democracia, então não tem jeito, né? Não tem caminho possível para enfrentar o Bolsonaro? E tem. Da mesma forma como a classe dominante da nossa sociedade dá a resposta dela para a crise, a classe trabalhadora também pode dar a sua própria resposta à crise, se tiver organizada e articulada para dar essa resposta. E essa resposta da classe trabalhadora já existe embrionária em cada luta que os trabalhadores fazem. Quando os trabalhadores se organizam coletivamente no bairro, quando se organizam coletivamente nos locais de trabalho para lutar por melhores condições de vida, de alguma forma esses trabalhadores estão enfrentando a classe dominante. De alguma forma esses trabalhadores estão enfrentando esse sistema de exploração e de opressão que a gente tem. Então, para derrotar o bolsonarismo numa escala nacional, para a gente ter uma força nacional contra a ascensão desse setor autoritário de extrema-direita, a tarefa fundamental que a gente tem é articular esses diversos coletivos de trabalhadores, essas diversas iniciativas de luta por melhores condições de vida. Só com a articulação desses diversos coletivos, dessas diversas organizações de trabalhadores, que a gente vai conseguir dar passos para reconstruir uma força, um projeto dos trabalhadores no Brasil, que é a única força que pode barrar e enfrentar o bolsonarismo. Meu nome é Jô, estou fazendo esse vídeo para propor alguns debates, para divulgar algumas ideias que são importantes no nosso momento atual, principalmente para aquelas pessoas que estão lutando para mudar a sociedade, querem lutar para construir um mundo melhor e mais justo. Esse é o propósito desse canal, discutir ciência, sociedade, discutir marxismo, comunismo, discutir as lutas para a transformação social. E esse é um dos primeiros vídeos que eu estou colocando aqui. Então, queria pedir para você deixar seu comentário, dizer o que você achou, o que você gostou, o que você não gostou. E dizer também para mim que temas você acha interessantes, que discussões são importantes nesse momento atual que a gente vive.
Se você achou interessante, quer continuar discutindo, acompanhe o canal, deixa seu like e vamos continuar esse debate, vamos continuar nossa luta e vamos transformar essa sociedade.